Hey malta! Não sou o Woody, sou o Miguel Ângelo e vou estar no VHS com o João, o Daniel e o Paulo. Não se pode falar da história da animação sem falar da Pixar. A empresa norte-americana provou a todos que os desenhos animados não tinham de ficar limitados ao processo analógico e entrou na década de 90 revolucionando a indústria de tal forma que já ninguém quis voltar atrás. Toy Story, Os Rivais, estreou em 1995, tornando-se assim na primeira longa-metragem digitalmente animada. Um sucesso imediato que provou que mesmo no ambiente frio e estéril do interior de um computador podem nascer histórias com alma e coração. O primeiro filme fez, o ano passado, 30 anos e há poucos dias estreou o 5º capítulo. Hoje vamos recordar os primeiros 3 filmes desta saga que pôs toda uma geração de crianças a desconfiar dos brinquedos que tinham no quarto. Nos convidados temos Miguel Ângelo, esse mesmo, ouviram bem, vocalista dos Delfins durante o dia e voz do personagem Woody à noite. A queda de um anjo ou vice-versa, em cima de um homem. ou soltei. Os prisioneiros. Aviso já que não vou cantar. Está bem, tudo bem. Nós agradecemos, João. Esta voz que vocês estão a ouvir é o João Miguel, aquele que é provavelmente o fã número 1 ou número 2, não sei, de Toy Story em Portugal. Olá Daniel, olá Paulo. Pá, temos que fazer aí um desafio para ver quem é o número 1 ou o número 2. Temos que fazer aí braço um de ferro. duelo. Eu sei quem é que esse alguém podia ser. Posso aqui revelar. Nós tivemos o desejo de convidar o Wanson. O Wanson trabalha em publicidade, não é? E é também um criativo e ele tem uma página de Instagram muito conhecida e acho que ele sempre professou o seu amor pelo Toy Story já há muitos anos e ainda agora há tempos quando passou uma reportagem da SIC sobre a estreia do novo filme, acompanharam-no numa visita aos estúdios da Pixar, mas pronto, o Anson não estava disponível, temos o João Miguel que é close enough. Sim, certo. Não conseguiste o fã número 2, tens aqui o fã número 1. Boa resposta. Começam sempre pelo plano B. Não, nós Como o plano contentamos B com disse pouco. que não. Yeah. Exatamente, e tu vieste logo assim, não, estou cá eu. Obrigado, João. E atenção que o João já não é a primeira vez que está no nosso podcast, ele já foi nosso convidado. João to the rescue. O João já foi nosso convidado num episódio que nós fizemos também, não foi no 30º, foi no Relembra-me. 50º aniversário do filme Ao Serviço de Sua Majestade. Porque o... A sério, eras tu, João? Era assim. Já não sei. Entretanto, ficaste mais velho. Aos anos que isso já foi. Eu senti-me logo velho Muito quando bem. o Daniel disse que o Toy Story fez 30 anos. Portanto, Então, mas e que idade é que tu tinhas quando ele estreou? Quando o primeiro filme estreou? tinha 5 anos. E foste- cá em e foste Portugal ver- estreou mesmo em 95. Sim. E tu foste vê-lo ao cinema com os teus pais? Fui, é a minha segunda memória de ir ao cinema. A primeira foi o Rei Leão. E por acaso o Rei Leão e Toy Story sempre foram aqueles filmes que mais me marcaram na infância e que mais vezes revia em cassete. Eles estrearam ali muito proximamente um do outro, não é? Um da 94. 95, sim. Exatamente, foi logo 95, um ano exatamente. depois do outro. Exatamente. E apanharam ali a chamada fase renascentista da Disney, porque nos anos, Sim, nos anos 80 tinha decaído e de repente começaram a aparecer outra vez êxitos extraordinários da Disney, seja a Bela e o Monstro, o Aladdin, o Rei Leão, e depois o Toy Story também só veio dar aqui ainda mais legitimidade a isso. E cá em Portugal até apanharam os dois esta fase inicial de dobragens portuguesas, que, se não estou em erro, creio que o Toy Story foi o segundo filme de animação com dobragem portuguesa, tendo sido o primeiro Rei Leão. Sim. E tu estás a comentar isso e eu ainda hoje ou ontem falei com o Daniel sobre essa questão, porque o Daniel ficou surpreendido por eu nunca ter visto os Toy Stories na versão original. Eu vi sempre dobrado e, aliás, se eu alguma vez apanhei alguma coisa do Toy Story com a voz do Tom Hanks ou do Tim Allen, faz-me extrema confusão, porque eu cresci a ver as versões portuguesas. As versões portuguesas têm tanta qualidade e estão tão na mousse que Sem dúvida, eu sem nunca dúvida. nunca senti a falta Ver a de versão ter original. aquele extra, aquele extra que aquelas vozes que são características do Tom Hanks e do Tim Allen podem trazer,
porque o casting de vozes em Portugal e o trabalho de direção de atores em Portugal foi um marco, foi um ponto de viragem para mim, porque os filmes da Disney anteriormente a isso eram dobragens brasileiras. Exato. E isso de facto não Isso para se me nós seria entranhava. estranho, né? Não estava adaptado à nossa cultura. Não se me Sim. entranhava ser com sotaque brasileiro. Para além da voz do Miguel Ângelo, que faz a voz do Woody, que foi uma proposta assim um bocadinho estranha, porque o Miguel Ângelo não tinha tradição de fazer locuções, não era ator, não é? Verdade. E apareceu verdade, aqui- mas foi uma aposta ganha. E a voz do Buzz é do Paulo B, que é uma voz que nós conhecemos da animação, estamos habituadíssimos a ver em desenhos animados, Sim. que faleceu agora há poucos meses, creio eu. A sério, ele faleceu? Sim, sim. Ele já não fez a voz do Buzz neste novo filme. Pá, que pena, pá. Yeah. Podem ter feito a pena. inteligência artificial para manter o mesmo timbre. Espero bem que não. Yeah. Mas também não, temos não. o José Raposo, que é o senhor cabeça de batata, Sim, não é? sim, sim. Exatamente. Temos a Teresa Sobral, temos o André Maia, que tinha feito a voz Do Do Timon, do Timon, do Timon no do Rei Timon Leão. Ah, sim. sim. do Rei Leão, Sim. e também já foi nosso convidado. Sim, sim. E no caso do Toy Story, também as músicas, porque também tem algumas músicas que lá está, também foram muito bem traduzidas, mas acho que no Toy Story também há um grande mérito, porque lá está, dobrar não é apenas traduzir os diálogos que estavam no filme original, mas também ver um trabalho de adaptação, e eu acho que o Toy Story, a versão em português, aquelas pequenas piadas que estão incluídas no filme, que eu sei quando era miúdo, mais de metade delas eu nem as apanhava, nem percebia muito bem, e hoje em adulto revejo e apanhei piadas que eu já nem me lembrava, nem sei se as tinha apanhado quando era miúdo. Algumas e tenho a claramente certeza são que não dirigidas são. aos adultos, né? Tem algo. Exatamente, exatamente. Acho que houve aqui um trabalho excepcional, tanto no Rei Leão como no Toy Story. E lá está, como o Paulo disse, foi mesmo um momento de viragem aqui no cinema de animação em Portugal. Palmas para toda Muito a bem. equipa. A Walt Disney Pictures apresenta a primeira longa-metragem animada por computador. Buzz Lightyear ao comando estelar, responda a comando A estelar. história de dois brinquedos Parece não haver sinais de vida inteligente por aqui. envolvidos num confronto. Então, Toy Story conta-nos uma história muito humana e com a qual todos nós nos podemos relacionar na nossa infância, de um miúdo que é o Andy e da sua relação com os seus brinquedos, em especial com o boneco cowboy. Mas o quarto de Andy ganha vida quando ninguém está por perto. Os brinquedos ganham vida, têm sentimentos e sabem que o Andy é um bom menino. Mas a sua rotina muda quando Who's a Andy good boy? recebe um presente e um brinquedo a pilhas, o Buzz Lightyear. Um astronauta que promete ir ao infinito e mais além e talvez roubar o afeto de Andy. De acordo com o Rotten Tomatoes, esta saga do Toy Story é o franchise com melhores reviews de sempre. Eu acredito nisso, porque é tão feel good. Todos os filmes são uma montanha russa de sentimentos, mas terminam sempre numa zona de conforto Sim, mas repara, no fim de contas contas as pessoas sabe podiam achar, é só mais um filme para crianças. Não, estes filmes são globalmente amados de uma forma como poucos. No rating ele está mesmo à frente de sagas como a trilogia dos dólares, que tu gostas muito, Paulo, a trilogia do Before, aquela do Linklater, que também está muito bem referenciada nas críticas, e a trilogia, lá está, do Senhor dos Anéis, que também é uma das trilogias perfeitas da história do cinema. E então imaginem. não está aí a primeira trilogia Star Wars? Não está aí? Não, no Rotten Tomatoes não está, por acaso. Caraças. Não está. Ou só estão a comparar Sério? sagas, estão a assumir os filmes Tal- todos. sim, estamos a falar em do Star franchises. Wars. Franchises onde a média das críticas é mais alta. Pronto, então Então no esquece. Senhor dos Anéis deve Star entrar Wars, aí o The Hobbit para estragar tudo. Não, é? eu imagino que. no imagino Star Wars que não. então entrou muito mais coisas para estragar tudo. Pois, é isso. Acho que é importante servir aqui de rampa de lançamento para falar aqui um bocadinho na história da Pixar. Começa com John Lasseter, um homem que poderia ser lembrado e celebrado para sempre, não tivesse ele caído na infâmia da lista dos acusados de assédio sexual pós-caso Weinstein. Foi uma estupidez, pá. Essa história foi Em uma estupidez 2017. absurda. Ele preferiu retirar-se para que isso não manchasse o trabalho e o legado da Pixar.
e ele negou tudo, mas na altura era uma espécie de caça às bruxas. Que não, Sim, pá, ele até ok, eu vou-me continuou retirar. mais ou menos como... Ele continuou... Produtor executivo, qualquer coisa, sim, ele não se afastou totalmente. Eu creio que na altura ele até já estava à frente da Disney, isto é, tinha. Agora não me lembro se foi antes, se foi depois disso, mas ele chegou a sair da Pixar e ir para a Disney Animação e estava meio que a chefiar, pelo que me É recordo. o trabalho de O escritório departamento de sim, animação da Disney, portanto, provavelmente tinha a Pixar ainda dentro do seu guarda-chuva, mas já se tinha afastado um pouco do papel que tinha na Pixar até então. Mas pronto, muitos anos antes disso, Lasseter fazia parte da ILM do George Lucas como animador. E foi durante os anos 70 que desenvolveu as primeiras técnicas digitais, tanto em pequenas sequências integradas em cinema, como em curtas animadas inteiramente por computador, uma área que parecia promissora, mas que, no entanto, não entusiasmava os investidores. Foi também nesta altura que a equipa criou a Pixar Image Computer, com a capacidade de processar imagens em 3D. O nome Pixar vem da junção de Pix, abreviatura de pixel, e ar, o sufixo espanhol e também português, já agora, usado nos verbos, ou seja, fazer pixels, pixar. Hã? Gostaram daqui do jogo dele? Muito bem. E é aqui então que surge um senhor chamado Steve Jobs, que acreditou no potencial da tecnologia quando mais ninguém acreditou, comprando a Pixar ao George Lucas por 5 milhões de dólares. Para convencer os clientes, foi produzida em 1986 uma curta de 2 minutos chamada Luxo Jr., onde 2 candeeiros de mesa muito expressivos interagem. Daqui nasceria a inspiração para a animação do logótipo que veríamos abrir todos os filmes do estúdio Pixar. Depois disto, muitos outros pequenos filmes foram produzidos, curtas-metragens e publicidade. Embora promissora, a tecnologia oferecia imensas limitações e parecia ser mais eficaz na criação de objetos sólidos. O exemplo perfeito é Teen Toy, uma curta que John Lasseter realizou em 1988, em que vemos um pequeno brinquedo de latão a tentar escapar a um bebé ameaçador. Aqui, a estrela é mesmo o brinquedo porque o bebé é medonho. Fazer um filme digital com seres humanos estava para já fora de questão. Com brinquedos, porém, parecia haver um caminho. E a semente de Toy Story estava lançada. E aqui estamos nós, Toy Story e os Rivais, que é assim que se chama em português, estreou em 1995. Eu sabia da existência do filme, mas na altura eu confesso-vos que não me apaixonou logo por aquelas primeiras imagens. Eu lembro-me que havia um trailer para o filme na cassete do Rei Leão que eu tinha lá em casa. Inebriado com o estilo de animação da Disney, não é? Com o Rei Leão, que estava na berra na altura. Aquele estilo épico de animação. Os filmes, o Toy Story parecia-me um bocado do estéril, frio. Aquilo não estava, não estava a dar o clique. Não senti... Alguém ofereceu ao meu irmão, não foi a mim, alguém ofereceu ao meu irmão, que tem 5 anos menos que eu, não sei se foi nos anos, se foi no Natal, ofereceram-lhe a cassete do Toy Story. Pá, e na altura as ofertas que nós tínhamos lá em casa não eram muitas. Pá, se tenho lá a cassete do Toy Story, deixa-me lá ver o Toy Story. E aí sim, depois quando finalmente vi o filme, apaixonei-me logo por aquele universo, mais pela criatividade, pela forma criativa como a história se desenrolava, pela energia daquele universo. Isso conquistou-me. A partir daí conquistou-me. Era um paladar diferente dos filmes habituais da Disney, mas igualmente fascinante. No meu caso particular, eu não me lembro se na altura com 5 ou 6 anos, se eu tinha bem noção de que o que estava a ver em termos de estilo de animação se era uma coisa completamente diferente e que não... Sim, não- para ti era só mais um Não filme. tinhas termo sim. de comparação. Sim. Exatamente, Não tinhas termo de comparação. nunca cheguei a estar nesse ponto de ver umas imagens do filme e ter de pensar se quer ver ou não. Fui Sim. logo ver ao cinema e de facto, como tu dizes, é difícil ficar indiferente ou, não, ou principalmente como criança não ficar completamente agarrado àquela história, àqueles personagens, a tudo o que acontece naquele filme que é fantástico e mirabolástico. Lá está, nunca senti essa estranheza ou aversão com o facto de ser um filme animado em 3D. Eu, na altura, quando vi o filme, eu fiquei assoberbado com a imagem, porque não havia nada igual àquela época. Epá, aquilo
era melhor que os gráficos dos videojogos que eu jogava. Sim, sim. Então era um upgrade a esse ao universo dos videojogos. Então eu senti que aquilo era superior a qualquer outra coisa que eu já tinha visto, porque eu não tinha outro termo de comparação que não esse, que não fosse os videojogos a 32 bits ou o que era Sim, na que já altura. tinham aquelas sequências em full motion video nos anos 90. Exatamente. Sim. Quando isto se começou a massificar a produção de filmes deste género, conteúdos deste género, pá, e com resultados, anos posterior, com resultados péssimos, resultados terríveis. De repente a moda terríveis. pegou, todos os estúdios de animação digital faziam qualquer coisa do Sim. género, mas alguns Opa, não estavam lá. Não estavam era lá. a Barbie em versão computarizada, era, É verdade. era tudo, fizeram versões de tudo, mas Pois era. computarizadamente. Era à Opa, pressa era e não tinha a terrível, era riqueza da terrível. animação do Toy Story, não é? Que apesar de ser feito num computador, é um filme muito mais detalhado. Eu comprei uma vez um DVD ao meu puto mais velho, pá, num bazar daqueles de, sei lá, de DVDs, e ele guiava, pá, Supermercado. leva-me este filme. E eu assim, filho, mas tu queres mesmo levar a isso? Pá, Sim, isso eles tem um levam aspecto qualquer terrível. E eu comprei-lhe aquilo, é uma cena de caminhões que falavam, pá, e aquilo foi tudo animado na Índia. E tu metes aquilo a dar, e aquilo é das coisas mais terríveis que eu já tinha visto Sim. à face da Terra. E o meu puto via aquilo vezes sem conta em loop. Nós, quando somos putos, não temos muitos critérios, não é? Aquilo, papamos tudo. Foi nomeado para 3 Oscars, Sim, que mas não ganhou. não ganhou nenhum. Mas, no entanto, o John Lasseter recebeu da Academia um Special Achievement Award. Lá está, o filme tem muitos aspectos inovadores e que podemos aqui destacar, nomeadamente técnicos, mas para mim, já desde miúdo, ainda hoje, quando o revejo, há aqui um aspecto que eu acho incrível no filme, que é o facto desta dinâmica desta dupla, do Woody e do Buzz, funcionar tão bem, e não é uma dinâmica nem de herói contra vilão, nem é a dinâmica de dois heróis, dois parceiros perfeitinhos. Isto é, são dois personagens com imensos defeitos. Sim. O Woody, então, Sim. É uma até espécie de chegar good ao fim do copy, filme, good copy, bad cop. invejoso, tem ciúmes, age por impulso, é mesquinho. Não é o típico herói. E era para ser pior, não é? A primeira Exatamente. versão do guião, o Woody era um mete-nojo do princípio ao fim, e eles tiveram, como não havia Dar ali uma volta grande ao como não filme. havia arco redentivo para aquela personagem, e como o tornava o filme muito pesadão, pronto, acabaram por encontrar ali um meio termo. Mas esses traços de arrogância do Woody estão lá ainda nas primeiras partes do filme, não é? Muitas das ações dele são de facto Sim, ele muito empurra censuráveis. o age Buzz por pela janela, egoísmo. não é? Sabem que eu tenho uma história super parecida. Eu era garoto e nós estava com mais um grupo de amigos à noite, e nós estávamos todos à beira de uma ravina, de um sítio que era escuro e havia lá para baixo um buraco no meio dos arbustos. E nós estávamos a olhar para aquilo, e eu achei que era boa ideia empurrar um amigo meu, dar-lhe um toque para o assustar. Mas o gajo escorregou e caiu mesmo lá para baixo. E eu entrei em pânico e fugi dali. Não sei. Que idade é que tu tinhas? Que idade é que tu 6 tinhas? anos, 5 anos, não ok. sei. Era Isto parecia Ele um vingou-se de ti, momento. Daniel. Atropelei uma pessoa ali à saída do bingo e fugi. Não, ele estava bem, porque Quase. ele depois, pouco tempo depois, ele voltou a aparecer, que foi numa festa à noite, foi no verão. Afinal estava vivo. Afinal, ok. eu A fugi, polícia não andava à procura eu fugi dele. 20 minutos quando regressei, eu vi-o outra vez na festa, portanto ele estava vivo, mas eu já não tive coragem de o encarar. Eu fugi para casa e esperei que o assunto Olha, mas esquecesse. admito, ele depois deu-te um enxerto de porrada mais tarde. Nunca mais não se é? voltou a falar nessa merda, felizmente. Não sei. Nós somos, quando somos miúdos, também esquecemos das coisas depressa, não é? Não guardamos rancor. Isso é o que tu dizes. Agora, se lhe perguntarmos a ele. Eu ainda hoje o conheço e somos amigos, por isso. Sim, mas à distância. Não, tu reconheces-o à distância. Olha, aquele foi o puto que eu empurrei uma vez. Será que ele sabe que Deixa-me fui eu? fugir. Será que ele pensa que foi Deixa-me outra fugir. pessoa? Yeah. É esse rapaz, é que tu não cantavas a música You Got a Friend in Me. Não pode ser assim, Paulo. Tem que ser sou teu amigo, sim. Eu não sou fã, isto vai parecer sacrilégio, mas eu vou dizer lá a mesma. Eu não sou fã do Randy Newman a cantar, pá. Eu não curto o gajo, quê? não curto a voz dele. Acho Tens razão, é um sacrilégio. Está aqui, está dito. É um sacrilégio, Daniel. Toda aquela linha de história do Buzz ser um alucinado que pensa ser um brinquedo a sério está muito bem esgalhado. E é giro as formas que o filme arranja
para justificar sempre aquela loucura dele e aquilo lhe fazer E ele sentido, manter, né? sim, E ele manter sim, sim, aquela lógica ao filme todo, é muito fixe. Um dos momentos mais, pelo menos na minha opinião, mais emocionais, mais fortes do filme é precisamente quando ele se apercebe que afinal não é Sim. Ranger do espaço nenhum, que é um É verdade. brinquedo É um brinquedo, e, É verdade. sim. E depois e vai lá para atira-se ali do É primeiro uma parte andar. muito emocional, yeah. E depois É até vai incrível. tomar chá à mesinha da irmã do Sid, né? Está lá tipo completamente louco da cabeça a tomar chá com as outras bonecas. Pirou. Olha, tu agora dos agora cómics. estás a tocar aí num personagem que eu quando vi revi-me completamente nele. Ui, tu és Foi- o Cid, tu és o Cid. Eu sou o Cid. Eu acho que todos nós ou éramos o Cid ou conhecíamos algum Cid lá no bairro, não era? É assim, eu quando era puto adorava rebentar os brinquedos todos, mas Sim. eu nunca tive muitos brinquedos. Problema, pois. Pronto, lá está. Por que Mas será, Paulo? o que é que eu fazia? Eu canibalizava peças de uns brinquedos para outros Sim. e fazia tipo Transformers. Fazia tipo Ou espécies de monstros de Transformers. Frankenstein, só que com. Frankenstein dos brinquedos, pronto, exatamente. Então nesse aspecto eu revi-me um bocadinho no Cid. Certo, sim. E tem mais aspectos, mas eu não quero ir por aí porque só a terapia te poderá dar a salvação. Verdade, Daniel. Bom, vamos agora abrir um separador para recebermos o nosso segundo convidado. Fundador de uma das bandas portuguesas mais importantes dos anos 90, os Delfins, Miguel Ângelo foi escritor, compositor e, mais importante aqui hoje, a voz portuguesa do personagem Woody em Toy Story. O João juntou-se a mim nesta conversa, que vão agora ouvir, para descobrirmos as origens do trabalho de dobragem em português no cinema de animação e o impacto que isso teve na nossa geração. Sou teu amigo, sim. Estava aqui a ver a cronologia dos eventos e reparei que o ano de 1995 foi um ano incrível para ti, aqui em termos de trabalho de dobragens, obviamente. Temos pouco tempo, eu poderia dizer imensas coisas dos Delfins, uma das bandas de referência. A nível de dobragens, 95 aconteceu aqui porque foi não só o ano do Toy Story, deste também a voz ao personagem do John Smith na Pocahontas. E Sim, estavas foi a fazer antes. as adaptações, pois, deverá ter sido antes, embora tenha isto tudo saído em 95, e fizeste ainda a adaptação das músicas do Pateta, o filme. Exatamente, que foi talvez uma das coisas que mais deu trabalho nesta vida, foi conseguir fazer as adaptações das canções e as letras em português do Pateta, do Goofy the Movie, especialmente porque havia planos muito apertados dos bonecos a cantar e das bocas dos bonecos, das labiais. Portanto, era para conseguir respeitar a métrica e os labiais, que é os M's, os P's, os B's, era muito difícil, porque como sabes, o inglês tem muitos monossílabos, é mais fácil dizer coisas em inglês do que em português, que é o dobro das palavras, normalmente, para adaptar. É verdade, Eu lembro-me que foram semanas à volta disso. Mas foi um ano, como disseste, muito ocupado. Foi um ano dos nossos discos mais vendido de sempre, foi o Caminho da Felicidade, dos Delfins. Eu depois fui fazer televisão também, fui para o júri do Chuva de Estrelas, que era um concurso de talentos dos primeiros que houve. Foi mesmo muito trabalho. Cantigas da Rua, lembram-se disso? Sim, esse já foi depois Miguel, a seguir. lembras-te de certeza, não é? Lembras-te de certeza? Sim. Esse foi depois logo em 96 e 97 foi a seguir. Mas o que é curioso aqui, e sei que é uma coisa que ainda é hoje usada nas dobragens em português, e acho muito bem, que é convidarem algumas pessoas conhecidas da música, ou das novelas, ou da rádio, para fazerem vozes de personagens. E na altura, curiosamente, nem foi bem isso que aconteceu. Porque como convidam para o Pocahontas, claro que os Delfins já eram conhecidos e não tinham tido o êxito do Caminho da Felicidade, mas já eram conhecidos. O que aconteceu foi que nós tínhamos trabalhado em 94 com o Carlos Avilés, o encenador, no Teatro Experimental de Cascais, com quem mantínhamos uma relação muito boa e tivemos em palco com eles, a tocar música com eles, numa espécie de ópera rock, que era o breve sumário da história de Deus, do Gil Vicente, em que nós fazíamos canções com as letras do Gil Vicente, e conhecemos todos os atores muito bem. Quem fazia a dobragem na altura, e durante muitos anos fez, foi o Carlos Freixo, que é um ex-ator do Teatro Experimental de Cascais. E acho que o contacto até veio para aí, alguém teve a ideia de dizer, calhar o gajo dos Delfins era fixe, ele teve lá na peça connosco para fazer aqui umas vozes. E então o convite acontece para fazer o Pocahontas e o John Smith, que não era muito difícil, porque o John Smith tinha assim uma voz mais grave, assim, um tipo mais romântico, era uma voz
cabia com a minha voz natural, nem tive que alterar grande coisa. E esse foi a porta de entrada ali nos estúdios da Matinha. Curiosamente, há uma história sempre engraçada que eu conto, que é quando chego lá para fazer o teste para o John Smith, estava lá o Fernando Pereira, o cantor, aquele mil vozes, o grande o imitador, português. Está Sim. sempre no Casino E eu Estoril, ou estava, já não sei. Sim, estava. E de Las Vegas para o Estoril, tipo, andei em todo lado. E é engraçado, porque eu pensei, estou tramado, porque eu já sabia que a voz do John Smith era feita pelo Mel Gibson, não é? O Mel Gibson, exatamente, Sim. pelo Mel Gibson, e disse, ele agora faz a voz de Mel Gibson em português, epá, e limpa isso completamente. E curiosamente os tipos escolheram a mim, não escolheram o Fernando Pereira, porque eles depois vieram dizer que não queriam um copycat dos intérpretes originais, não queriam mesmo igualzinho, queriam algo que tivesse a personalidade do boneco naquela língua, que lhe soasse naquela língua à personalidade do boneco. E acabei por entrar aí na história das dobragens um ano antes, com o Pocahontas. Mas tu gostas, hein? Bom, tenta comê-lo 4 meses seguidos. Então foi o 2 em 1, porque vieste não só como um talento vocal, como depois tens a componente musical, tu também escreves as músicas, não é? Portanto, eles fizeram um excelente negócio. Pelo que a Disney paga, foi mesmo um excelente negócio, não é? Sim, é sério. Bem, se a Disney paga mal, eu não quero imaginar quanto é que pagaram os outros estúdios, não é? É um bocadinho as dobragens, pronto, eu às tantas acho bem, pagam igual a toda a gente, seja um ator de menos conhecido, um ator mais conhecido, uma estrela pop, o que for, pagam igual a toda a gente. Mas pronto, não era um trabalho que nos desse assim uma fortuna nem muito dinheiro. Eu fui basicamente pelo gozo que me dava, pelo prazer, pelo facto de ter crianças a crescer, e seria fantástico depois terem filmes dobrados com a voz do pai. Fui mais nessa perspectiva, mas era uma coisa que dava muito trabalho, porque fazia também a adaptação dos textos, como disseste, e a direção musical ainda fiz do Toy Story 1 e do Corcunda de Notre Dame. Orgulho especialmente do Corcunda de Notre Dame, porque a canção final foi cantada pela Sara Tavares cá em Portugal, recebeu uma carta diretamente de lá, recebemos uma carta diretamente de lá, da Califórnia, a dizer que tinha sido considerada a melhor versão do mundo, a seguir à americana, a versão da Sara Tavares, que limpou a gravação assim com uma leveza, como ela era fantástica a cantar, com uma alma incrível. Gravou um take, eu disse logo que está perfeito, Sara. Ela, não quero gravar outro. Gravou o segundo take e ainda ficou melhor. E pronto, agora não se grava mais. Acho que está completamente incrível. O que se passa é que era mesmo muitas horas de trabalho, sabes? Era muitas horas em casa, em adaptação, no estúdio. Lembro outra história curiosa do Toy Story, porque o Toy Story, quando chegam as canções e vejo que o tema é do Randy Newman, se uma voz rouca, bluesy, eu penso logo num grande intérprete português, que eu não vou dizer o nome, e que disse, pronto, isto é fantástico, vai ser ele, eu acho que sei o quem teste. é. Começa por um P e acaba em Gonzo. Não é? O grande Paulo. O Paulo foi lá, foi impecável, gravou-me assim, o primeiro take, uma versão do Sou Teu Amigo, sim, completamente incrível. Disse, pronto, está feito. Agora há uma questão, como eu te disse há pouco, quem escolhe são os tipos que estão sentados lá na Disney. E eles não conhecem o mercado português, a maior parte deles não sabe quem sou eu, ou o Paulo Gonzo, ou não conhecem. Aquilo é blind test. Nós gravávamos em DAT e tínhamos que mandar no mínimo 2 ou 3, que era para eles escolherem. Mesmo que eu achasse que era aquele que estava bem, tinha que gravar mais 1 ou 2, só para enviar para eles poderem escolher. E então o que aconteceu foi que eu tinha visto um miúdo na televisão, que é o Mário Sereno, a cantar os Jardins Proibidos num daqueles concursos da RTP1, que eu também tinha sido júri, que era a Seleção Nacional, isto antes do Chuva de Estrelas. Era na altura para selecionar intérpretes para o Festival da Canção, havia um programa de televisão da RTP em que eles cantavam músicas portuguesas e depois eram escolhidos como intérpretes. E o miúdo porreiro cantava muito bem, o Paulo Sereno, eu convidei ele, foi lá, só que o Mário nunca tinha estado em estúdio. Na vida, o Mário cantava em bares e tal, mas nunca tinha gravado, nunca tinha estado em estúdio. E portanto eu lembro com ele a sessão demorou horas e horas para conseguirmos fazer a gravação daquilo, e enviei as 2 lá para a Disney, e depois foi aquela coisa chata, como é que eu vou ligar ao Paulo a dizer que quem foi escolhido foi o miúdo que canta a canção dele na televisão, não é? Pronto, por outro lado, olha, o Paulo que teve uma carreira fantástica e continua a ter, e o miúdo, o Mário, foi uma oportunidade de aparecer e também está ligado ao filme até hoje, não é? Que é a versão dele que continua usada. Há uma versão em dueto minha e do Mário Sereno nos créditos finais do Toy Story 1, exatamente, que é aí que aparece, mas a versão que é usada é cantada pelo Mário Sereno. A amizade não vai ter fim. Sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim.
Durante o processo de dobragens, tu alguma vez tiveste espaço para improviso, para, por exemplo, adaptar o texto que tinhas recebido? Há assim alguma frase mais icónica do Woody, por exemplo, que possas gabar de ter sido ideia tua? O processo é feito da seguinte maneira: há primeiro uma adaptação de todas as falas, mas feito por uma pessoa que não está a ver o filme. Portanto, é feito a adaptação correta, formalmente, se quiseres, Literal. literal do que é dito. O que não, a maior parte das vezes não funciona, posso dizer também. E aí os diretores de dobragem, quem está da cabine de lá de lá, faz todo esse trabalho de forma magnífica. Eu disse uma vez ou duas, lembro de sugerir coisas que ficaram, mas eles estão tão habituados que eles conseguem na hora mudar a frase, mudar o sentido. Há muitas piadas em inglês que depois não funcionam em português, ou referências que eles fazem, que nós temos que tentar fazer referências nacionais. E, portanto, é um trabalho dos diretores de dobragem. Eu trabalhei muitos anos com o Carlos Freixo e agora com o novo diretor também, que é também igualmente fantástico. E eles têm uma velocidade, conseguem na hora perceber que palavra é que cabe ali, que esta palavra O que é não que fiz em funciona, o Portugal. que é que não funciona? Há uma engraçada agora deste filme, posso dizer, Toy Story 5, que é quando a Lily Pad goza com o Woody um bocado de ele estar barrigudo, não é? E então ficou uma muito gira, que foi do diretor, que saiu da cabeça do diretor de dobragem. É que vinha lá, era um bocado estranha, porque era assim uma imagem secundária, tipo, como é que era? Era o pastor do faroeste. Eu percebi, a ideia era ser um gajo já mais velho, um pastor que já tem barriguinha. Tipo um lobo do mar, mas no deserto. O lobo do mar e esse não estava. Então depois apareceu o Balofo Bill, que tem muito mais graça até para os pais, não é? O Balofo Bill. Claro que os putos temos para explicar quem é que era o Buffalo Bill, não é? Aí, sabem quem é. Sim. Mas não pronto, tinha chegado lá logo. Sim. É o Balofo, e o Woody olha, Balofo Bill. E, portanto, há muitas piadas que também têm a ver com os pais, não é? Com as gerações mais velhas que acompanham para as famílias, que vão ver o filme. E eu acho que o Toy Story sempre teve muitas piadas que piscam o olho, no fundo, à geração mais velha. Olhando aqui para a canção do Sou Teu Amigo Sim, foi logo o primeiro verso que te lembraste em português, tipo You've Got a Friend in Me, Sou Teu Amigo Sim. Há algum verso alternativo que era um plano B que podia ter sido? Sou teu amigo, sim. Acho que a cadência foi muito literal, não é? Era diferente entre tens um amigo em mim. Tens um amigo em mim. Era esquisito, tens um sim. amigo em mim. Mas não, acho que depois ficou mais forte, soava mais forte o amigo. Sou o teu amigo, sim. Acabar com o sim era algo mais positivo naquele refrão. Por acaso, agora estás a falar, é capaz de ter passado por aí, sim. Tens um amigo em mim, era o mais óbvio, mas nós quisemos que aquilo acabasse. Tens um amigo, sim, fosse assim mais afirmativa. Lembro que aquela parte C da canção. Não sou mais perto, nem sou mais inteligente que tu. Também era um bocadinho complicado de adaptar em relação ao som em inglês, mas acho que depois no geral ficou bastante fixe. E pronto, e essa canção foi um êxito e passava por todo lado, até na rádio passava. Ainda hoje, às vezes, repara, quando eu faço alguns espetáculos, que são os que eu chamo de storytelling, que existe alguns, que é o Conta-me Histórias, são espetáculos de vez em quando que se fazem, que leva uma guitarra e está a conversar e canta uma canção e explica o processo de construção da canção e a história. Isso é da muito canção. estilo Randy Muitas Newman, vezes, não é? Quase tipo música a contar uma história. Exatamente, e então muitas vezes com a viola vamos nós e fazemos ali uma brincadeira e tocamos o Sou Teu Amigo Sim. E o público vai ao rubro. Ué! Quando entra, não. Depois há miúdos que... João, tens que dar 30 e poucos? 35. Pronto, 35, olha. Portanto, tinha 5, 6 anos quando saiu o primeiro Toy Story. Pronto, a minha filha mais velha faz também 35 este ano, tenho um rapaz com 31 e muitos da geração dele, às tantas conheciam mais pelo Toy Story do que pelos Delfins, o que era engraçado. Eu tive uma história que aconteceu há muito pouco tempo, estou ligado também à parte académica de produção musical, na TIC, e faço entrevistas a novos candidatos. Estamos a falar de miúdos de 20 anos, 21 anos, mesmo assim, estás a ver, uma geração mais nova que a vossa. Foi uma entrevista presencial, fazemos muitas vezes, mas foi presencial. E o rapaz olha, mas eu a sua voz acho que conheço de qualquer lado. e eu pensei, ia dizer Delfins, mas espera lá, não, que já tens, não é Delfins. Toy Story, e ele, isso! E eu assim, nos primeiros anos que dava aula, eu comecei a dar aulas tipo há 10 anos atrás, e assim, com a malta lá está, que tem a vossa idade agora, e eu às vezes, quando eles ficavam, havia o rumor na sala que o professor fazia, tinha feito a voz do Woody, eu assim no meio da aula, do nada, fazia, tu gajas no espaço, e os tipos ficavam assim colados à cadeira, tipo, olha, o que é que se passou aqui, uou! És o brinquedo! Tu não és o verdadeiro Buzz Lightyear, tu és uma figura de ação! Tu és um brinquedo de crianças! Tu és um triste e estranho homenzinho. É mesmo uma pena. Adeus. Ah, é?
Então boa viagem, Palerma. A primeira vez que deste a voz ao Woody e que trabalhaste no Toy Story já foi há 30 anos. O que é que mudou? Se mudou alguma coisa na forma como abordas este personagem do primeiro Toy Story e agora, por exemplo, para este próximo? Sim, olha, eu tal como o desenho, os desenhos têm mudado, os bonecos, os próprios traços dos bonecos têm tido algumas alterações ao longo dos filmes. Eu acho que os vossos também, porque tem a ver também com a nossa idade. Aliás, o Woody agora está careca, não é? Portanto, ele está Exatamente, a claramente idade mais está aqui, olha. O Carlos Freixo trabalhava de uma maneira, curiosamente o Carlos Macedo também é fantástico e trabalha, é muito próximo também da maneira como eu estava habituado a trabalhar. Trabalha com muito humor e eu acho que isso é importante. Para, eu gravo as vozes do Woody sozinhas, muitas das vezes as vozes com quem contracena ainda estão em inglês, não é? Não estão finalizadas, portanto aquilo pode ser, é uma experiência bem solitária, estar ali a suar, a correr, a gaguejar como o Tom Hanks, para aquilo poder, para as bocas ficarem iguais, e então é sentido de humor, temos de ter muito sentido de humor, e é muito divertido gravar, quer com o Carlos Freixo, quer agora com o Carlos Macedo. E o que é que mudou? Para mim, obviamente eu nunca tinha dobrado nada, tinha feito o John Pocahontas Smith, com o John sim. Smith, era uma coisa muito mais calma e mais fácil, entre aspas, de fazer. Eu fiz o primeiro Toy Story e aquilo era uma revolução, porque o Tom Hanks é gago, muito gago, pode gaguejar nas gravações, o boneco era assim nervoso, ele até era muito mais nervoso, agora com a idade está mais calmo, mas o Woody era assim um bocadinho mais mauzinho, nervoso ao princípio. Como vocês devem saber, ele grava as vozes do Tom Hanks antes de finalizarem a animação da boca do boneco, portanto ele está à vontade para fazer. Animam Nós à volta da voz e aqui ao Pois, Exatamente. aqui é ao contrário. E quando ele começa com aquele. Nós temos que fazer aquilo milimetricamente igual. Portanto, antigamente havia duas coisas mais difíceis. Nós tínhamos um televisor pequenino com uma Uau. versão do filme. Com uma versão do filme que nem sequer estava finalizada. Ou A seja, sério? havia muitos frames a preto e branco, frames ainda parados, sem animação, e um timecode a correr com milésimos de segundo. Eia. E um gajo para entrar e para conseguir. Então vocês era tecnicamente muito foram difícil. das primeiras pessoas a ver o filme, apesar dele ainda estar incompleto, não é? Portanto, Sim. conseguem ver o fenómeno Sim. antes dele. Nós nunca vemos o filme completo, Daniel, porque para já só vemos as partes em que falamos. Portanto, eu Toy Story 5 só vi no cinema completo, porque o resto só sei as Uau. minhas cenas, não é? E depois também assinas logo um termo de responsabilidade, que não podes dizer aquilo nem à família. Então, Não podes veio um divulgar. sniper da Disney e. Vai, de certeza. Os teus filhos não me perguntam às vezes, pai, o que é que acontece no Afinal. filme? Mas também digo, depois não tem piada, se já souberem essas Exato. coisas. Se for spoiler, não tem piada. Exato. Mas pronto, havia essa parte. Eu lembro, por exemplo, de ter visto as dobragens em França, pá, e os tipos faziam aquilo num estúdio grande, com um ecrã grande, com o vídeo nas mesmas condições que nossas, claro, mas com a wave do som a passar, para eles saberem onde é que onde entrar, há quantas coisas. E aqui era feito muito arcaico. Mas repara, aquilo foi uma aposta dos estúdios da Matinha, que tinham proposto à Disney fazer em português de Portugal o Rei Leão. E a Disney tinha dito, mas vocês vivem há décadas com as dobragens de português do Brasil, Para que tem gastar novelas, dinheiro numa. para que abrir um novo orçamento, não é? Para Portugal. E então eles achavam que, mas se forem para Portugal, se calhar vai vender mais bilhetes, vai ser o maior êxito. E então a primeira versão, na verdade, foi feita para o bono. Foi uma versão em que os estúdios da Matinha investem do seu próprio bolso. Uau. E contratam o Diogo Infante, contratam vozes fantásticas e atores, e toda Todo o a gente, Rei Leão, a equipa, toda a equipa a dizer, vamos fazer isto da melhor possa ser feito para lhes mostrarmos que nós sabemos fazer, e depois vai ter resultados de bilheteira superiores e de vendas na altura de DVDs superiores ao que tem acontecido. E pronto, e foi o que aconteceu. O Rei Leão foi um êxito gigantesco, foi considerado também uma das melhores dobragens internacionais, e a partir daí, pronto, a Disney resolveu abrir um orçamento para Portugal. O Toy Story 5, também vos digo, o Toy Story 5 é o primeiro que eu tenho já um ecrã grande, 16:9 à minha frente, com qualidade, e com uma coisa que não havia antes, que é o primeiro Toy Story que eu dobro em que as minhas falas aparecem no ecrã escritas em legendas, para eu poder estar mais concentrado e não ter que estar a olhar para o papel e fazer este movimento que é muito chato, e tentar decorar e depois enganar-me. Então é muito fácil. A evolução tecnológica desde 95 até agora permite fazer muito rapidamente o alinhamento das vozes. Então já é um processo muito mais eficaz e demora menos tempo, imagino. Demora muito menos tempo. Eu, o primeiro Toy Story demorava muito tempo. Não Quanto era um tempo ator é que foi? tinha feito. Sim, o primeiro filme, quanto tempo é que Epá, tiveram lá? foi para aí, eu fiz para aí pelo menos 5 sessões, estamos a falar 2 dias e meio. Agora faço normalmente o filme em 2 sessões e mais um bocadinho. Alguma vez conheceste o Tom Hanks? Não conheci. Repara, eu
conheci nas finalizações dos recaps do Toy Story 5, conheci pessoalmente pela primeira vez a Jessie. A portuguesa, a voz portuguesa. A portuguesa, Sim, que se chama... só para ver. É uma senhora já com alguma idade. É lá uma o que é daquelas mais... vozes icónicas Eu dos já desenhos sabia que era a animados. atriz. A foi Carmen assim, Santos. Carmen Santos, exatamente. Carmen Santos. Ainda por cima, ela é mãe de um grande amigo meu. Com quem eu estou muitas vezes. Também é músico e produtor, o João Gomes. Nunca tinha conhecido. Sim. E conhecidos porque ela ia gravar a seguir a mim. Eu tinha acabado de fazer os recaps e a Carmen vinha a seguir. Então, olha, finalmente conheci. Já conhecia, infelizmente, estive com ele há pouco tempo até fazer um podcast muito engraçado sobre dobragens do Expresso, do Litz. Era uma Expresso, aliás, voz. Era uma o Paulo voz. B. O Paulo é o nome B. do podcast. Fiz o ano passado com o Paulo B, o Sim. Buzz, não é? Sim, Que infelizmente faleceu no princípio deste ano, e mesmo em cima do início das dobragens. Sim. Eu lembro-me quando apareceu o trailer em português, em alguns sites, havia logo na comunidade malta a dizer: pá, mudaram a voz do Buzz, Mudaram a não voz. pode ser. Pessoal, Pois, mas, não é porque a gente queira, não é? É porque circunstâncias. Pronto, foi substituído pelo João Brás, não é? Outro dobrador. Também faz muito na... bem, muito bem. Não sei, isto, pá, realmente um filme já ir no Toy Story 5 a ver há 30 anos é difícil às tantas. Qualquer dia põe aí a fazer as nossas vozes, Pois. Qualquer coisa desse género. Já vendeste a tua voz ou ainda não? Ainda tens isso dentro? Ainda não dei permissão para o uso da minha voz nos próximos 100 anos. A tua voz também aparece em merchandising de filme. Eu tenho Sim. aqui este Tu tens, hoodie, fiz. que não é com a voz do Tom Hanks, é mesmo com a tua. Tenho uma cobra nas botas! É famosa, esse é logo famosa, tenho uma cobra nas botas. Algumas falas que não são, pelo Do menos, filme. eu creio que não são do filme, não sei se... Isso não é tirado do filme, são frases que eu vou lá e gravo 60, 70 frases especialmente para o boneco. Não existe o 5, que eu saiba não existe do 5. Houve o último foi já sem cordão, não é? Para a história 4. Em que ele perde o cordão, oferece o cordão, e portanto já é um boneco que apertas na barriga, ele fala, se não estou em erro. Esses do cordão são dos anteriores. Pá, eu ainda por cima eu tenho aquele que tem o botão do play, em que ele fica sempre a responder-nos, a falar. Há uns que têm na barriga um botãozinho. Mas há um que eu não encontro. Eu já fiz várias mudanças de casa da minha vida e eu não encontro. Que é do primeiro que tinha uma. E o Paulo B confirmou que o buzz dele também tinha, do Toy Story 1 ou do 2, já não me lembro. Mas em que tinha um botão que detectava a presença e falava. E esse era fantástico, porque eu lembro de pôr na minha casa, no hall de acesso à cozinha, e às vezes ficavam lá amigos a dormir, e eu punha aquilo no modo de detecção. E eles passavam o wall para ir à cozinha, imagina ver um copo de água à meia-noite, e o gajo falava: malta! E o pessoal apanhava um susto de morte. Eles descontinuaram porque havia muitas pessoas a devolver. Aquilo era muito assustador lá em casa. Esta cidade é pequena demais para nós dois. Para nós dois. Exato. Qual é que é o teu Toy Story preferido? Ui, essa é aquela pergunta. Pois, tem que ser feita. Já devias ter a resposta. Ou então inventou uma Já devia agora. ter a resposta. O 2 acho muita graça. Acho muita graça pela história do colecionismo, pela história das origens, das séries da preto e branco na televisão nos anos 50, do Cowboy, Woody, e todo aquele descobrir o que está para trás daquele boneco do Woody e do velhote das Minas e da Jessie e do Bala. Portanto, acho muito giradiscos e tal, do vinil. Acho muita piada o filme abordar essa história depois do colecionismo e das peças e do valor que as peças atingem, até ao Japão. Acho isso tem graça. Tanto gostei muito do 2 também. Mas o 3, sim, o 3 é fortíssimo, toda a história da creche e tal, é fortíssimo. Eu acho que sim, o 4 seria um bom fim, mas já que não acabou, que venham mais. Este filme é um filme, o 5, um bocadinho mais pedagógico, entre aspas, não é? Por causa da história dos tablets e da internet, especialmente vem numa altura incrível, que é a altura em que toda a gente fala disso e que se está a legislar da Austrália a Portugal sobre o uso das redes sociais por menores de 16 anos e as proibições e tal. Portanto, este filme acho que vem na altura certa e é um filme muito interessante para os miúdos verem, para os miúdos até perceberem, se calhar, através de um filme que gostam, que há coisas que estão a fazer que se calhar não lhes vai fazer bem a curto prazo, não é? Na parte da aprendizagem, na parte de desenvolvimento neurológico, e portanto acho que o 5 é mesmo muito importante. Era um tema abordar esta irresistível. questão. Não é aquele filme que vem dizer, os tablets é tudo mal, não sei o quê, vão brincar com patinhos. Não. O fim tem um twist. Até porque o desfecho, exatamente. Não vamos aqui fazer spoilers para o Daniel, que ainda não viu, mas pronto, põe realmente, e é realista. Eu gostei desse twist realista, e não seremos velhos do Restelo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como se costuma dizer. Não é? Eu até já vi algumas peças com relatos de pais que dizem
depois de levarem os filhos a ver o Toy Story 5, os filhos chegaram a casa e puseram o tablet para o lado, não quiseram tocar nos iPads e etc. Portanto, pelo menos Essa parte funcionou, não é? esse impacto, esse efeito Durante 2 positivo do horas filme funcionou. já... Exato. Houve aquele período da Disney em que se faziam sequelas direto para vídeo por tudo e mais alguma coisa. Tu regressaste para fazer a dobragem do John Smith no Pocahontas 2. Eu não gosto. O Pocahontas 2 é um péssimo filme. Faz um destratamento ao primeiro filme e é um downgrade em relação a uma série de aspectos. Para, nem todas as sequelas são como a Toy Story, que vão sempre para as salas principais. Ainda havia um circuito de vídeo que funcionava forte nessa altura. Sim, sem dúvida. Repara, há bocado falámos no Goofy the Movie. O Goofy the Movie foi diretamente para o circuito de vídeo também. Mas curiosamente esse tem uma fanbase muito maior. Exatamente. Não é um filme de culto, porque o filme é muito engraçado, na realidade. Eu não percebi na altura qual foi a política da Disney, mas cá em Portugal foi diretamente para o circuito de vídeo, que era, lá está, como disse, muito forte. Ainda fiz, depois o Hércules também ainda foi também foi um êxito grande. Ainda fiz a voz do Hércules adulto. Fazer a voz do Hércules é qualquer coisa, não é? Fiz a voz. Ponto do currículo. Ainda fiz as canções, houve uma altura que fiz e depois deixei de ter. Pronto, os Delfins tinham arrebentado e eu deixei completamente de ter tempo de fazer mais. Ainda fiz uma canção ou outra, fiz para o Bugs Life uma canção, uma adaptação, fiz para o Planeta do Tesouro também uma canção e cantei. Sim. Fiz um cameo, fiz a voz do Schumacher no Cars 1, quando o Ferrari entra na oficina, pronto, fiz umas brincadeiras. Mas depois deixei de ter tempo completamente. E claro, mas pronto, Toy Story, terei sempre tempo para eu espero que sim, eu espero que sim, exatamente. Nunca te zangues com os teus colegas do estúdio da Matinha, por favor. Não, eles são ótimos, conheço pessoas que estão lá antes também e embora tenha mudado de Carlos, não é? De Carlos Freixo para Carlos Macedo, são os dois fantásticos e é um prazer muito grande trabalhar com eles. Miguel, para terminarmos, o personagem do Woody é teu amigo, sim? Eu identifico, quer dizer, às tantas já falava no outro dia numa entrevista, que era, acho que nós já... Não é? O que é que vocês põem de vocês no personagem, como tu fizeste? O que é que vão pondo de vocês? E às tantas, não, já é um bocadinho o contrário. O que é que o Woody a cada filme põe dele em nós, não é? Porque é uma relação já muito grande, não é? Cinco filmes. É não há muitas, repara, não sei quantas sagas é que há, além do lado da Guerra das Estrelas, etc. Não sei quantas sagas é que há de filmes, especialmente de animação. Tenho muitas dúvidas até se há algum que tenha 5. Não sei se vocês conhecem alguma coisa de animação. O Carros anda lá perto, não é? O Carros tem 3. Os carros têm 3. E o Gru mal disposto e os Minions. Pois, agora talvez os Minions dobram aquilo, não é? Mas nenhum com a longevidade e também com a idade do Toy Story, não é? Porque a idade do gelo, tem que pensar, se calhar já tem 5. O Shrek tem 4. Não, o Shrek tem 4. E repare, acho que foi, pelo que eu ouvi, está a ser um êxito grande cá em Portugal de bilheteira. Este 5, outra vez. É sempre, estes filmes de animação são sempre. Boa. É incrível. Miguel, muito obrigado por este bocadinho, foi muito fixe. O nosso podcast ganhou logo 5 estrelas só com a tua presença. E muito boa sorte para a tua carreira, para os concertos, que eu sei que este verão está cheio deles, cheio de concertos agora com os Delfins. Agora em julho vou começar sexta e paro dia 30. Vai ser complicado. É que estou com resistência também em Delfins, portanto é desses dois. Ok, bem, revivalismo ao máximo, não é? É, completamente. Muito boa sorte, então, bom trabalho e muito obrigado. Um abraço. Tchau, prazer, um abraço. Toy Story 2, Em Busca de Woody. Vamos a isso. 1999, portanto 4 anos depois, já só estrearia em Portugal no ano 2000. John Lasseter deve ter percebido que era uma tarefa hercúlea e juntou mais 4 braços à tarefa da realização, que foi o Ash Brannon e o Lee Unkrich. Não sei como é que se pronuncia. Unkrich. Sim. Realiza o terceiro. E aqui, tal como em Star Trek 3, A Busca de Spock, um grupo de amigos vai até ao desconhecido em busca de um amigo perdido, e neste caso são brinquedos, os brinquedos do Andy, que se juntam para resgatar o Woody das mãos de um terrível colecionador de brinquedos. É o inverso do primeiro, não é? No primeiro eles vão tentar salvar o Buzz, aqui vão atrás do Woody. Agarra-te bem! Socorro, Buzz! Woody foi raptado. O que é que fazemos, Buzz? Usa a cabeça! Mas eu não quero usar a cabeça! Os teus brinquedos favoritos estão de volta.
Este filme inicialmente seria para ser apenas um direto para vídeo, mas, a meio da produção, foi decidido que iria ter um lançamento para cinema, tal como o primeiro, o que intensificou a produção e redobrou as horas de trabalho da equipa, que se comprometeu a manter a data de estreia inalterada. Escapou bem ao destino de muitas sequelas da Disney desta altura. Que seria, Verdade. é verdade, sim. E A Dama e o Vagabundo 2. Mas quem é que o mundo precisava de um Dama e o Vagabundo 2? Pocahontas 2, Pocahontas 2. que vem para a Inglaterra. O Corcunda de Notre Dame 2. Eu acho que o mais difícil é encontrar um filme da Disney que não tenha tido direito a uma sequela para sequela cassete, para vídeo nos anos 2000. Toy Story. Atenção, passou eu pelos nunca pingos vi nos churros. nenhuma destas A sequelas. sério? Nunca. Nunca. Nunca vi nenhuma destas sequelas. Nunca. Eu lembro de até ter a sensação de que o filme não tinha estreado em cinema em Portugal. Mas eu também. essa questão já foi. Não, este Foi mas mito urbano. este ainda estreou. Estreou, é um mito urbano, porque eu cheguei a fazer uma pergunta nas stories do VHS no Instagram e ouvi imensas pessoas a responder e dizer: estás a alucinar, é óbvio que estreou em cinema, eu lembro-me, eu estava lá. Que eu na altura não o vi no cinema, não me lembro porquê, não faço ideia, mas lembro perfeitamente um dia estar nas Caldas, ter entrado num videoclube e lá estava à venda o conjunto do Toy Story 1 e do Toy Story 2 em cassete, que eu implorei aos meus pais que comprassem, mas como já tinha a cassete do 1, eles não me queriam Não fazia estar a sentido, comprar cassetes pois. repetidas. Depois lá consegui que me comprassem com a promessa de oferecer a cassete do Toy Story 1 ao meu primo, Olha, boa. para assim justificar já se comprar o pack. Boa. E lembro perfeitamente nesse E eles dia vão dizerem: podes muito bem emprestar a tua cassete ao teu primo. Se o Toy Story 1 eu vi porque alguém ofereceu a cassete ao meu irmão, o Toy Story 2 eu vi porque Ofereceram alguém ao teu ofereceu a cassete ao meu primo. E foi mais uma vez a mesma coisa. Eu estava em casa do meu primo, estávamos lá num almoço de família, ou o que é que era, e eu, caraças, não estou aqui a fazer nada. Está aqui o Toy Story 2. Os nossos primos. Yeah. O teu primo tem que vir ao podcast. E eu aqui já era um adolescentezito e eu, mais uma vez, tinha a minha arroganciazinha de que o Toy Story 2 era uma sequela, provavelmente não era nada de especial. Na altura também não tinha a internet para ler as críticas. E comecei a ver o Toy Story 2 meio que contrariado. E mais uma vez fui conquistado pelo filme e achei-o melhor do que ao filme original. E eu lembro-me precisamente da cena que me fez pensar: epá, não, este filme é genial. Que é a cena em que eles têm que atravessar a estrada para chegar àquela loja de brinquedos e que provocam um desastre nos cones das obras. Sim, e que provoca um desastre naquela estrada e que no final o Cabeça de Batata até diz: bem, até correu bem. E aquilo é montes de carros virados ao contrário, um caminhão a milímetros de ser feito por Ed Batata. Achei a cena tão bem esgalhada, tão bem feita, aquela coreografia, aquele balé de carros e os bonequitos sem saber de nada a atravessar a estrada, que eu pensei: não, este filme é genial. E todas as cenas na loja de brinquedos, com as Barbies, com o Rex a segui-los como se fosse o T-Rex do Jurassic Park. Tem... E agora que estás a falar no Jurassic Park, o colecionador de brinquedos, um bocadinho mais obeso, faz-me lembrar o Steven Spielberg. Pensava que ias dizer a voz dele na versão original foi feita pelo Dennis Nedry. Dennis Nedry também. Pois, eu pensava que ele ia recorrer. Eu também pensava que era isso. A versão portuguesa do Toy Story 2 tem o Hermano José na voz do Wheezy, o pinguim da prateleira. Lembram-se? Curiosamente, é apenas... Mas por acaso não me lembrava que era a voz do Herman. É a voz do Herman, mas é só na parte em que ele canta, que é muito estranho, meu. Foram buscar o Herman só para cantar uma música e mandaram-no embora. Acho muito estranho, mas pronto. Também não é um personagem com muitas falas. Pois, portanto... exatamente, uma tarde ele gravava aquilo, não percebo. Exatamente. Não é o Root, não é o Root dos Guardiões da Galáxia, não é? Groot. Root. Deus. É um filme que eleva tudo aquilo que o primeiro nos tinha oferecido, eleva tudo. Até a parte mais de drama do filme, o facto de expandirmos e descobrirmos novos personagens que fazem parte da coleção do Woody, portanto são bonecos vintage, na verdade. Eu próprio consigo simpatizar com o vilão do Toy Story 2, como é que ele se chama? O garimpeiro, não é? Tem camadas, percebes? É como as cebolas do Shrek, tem camadas. Certo. E eu consigo... É verdade. Consigo perceber o ângulo daqueles dois personagens que sempre viveram ali dentro, um deles dentro da caixa.
e quererem que o Woody se junte a eles porque ele próprio sabe que o Andy há de crescer e que os brinquedos se iam tornar obsoletos, não é? Todos estes dilemas dos personagens fazem todos sentido. É um filme tão rico, um filme que parece um filme para crianças e é tão rico nos personagens e na história que nos está a contar. Pá, thumbs up. Tem ótimas sequências de ação também. É a notória evolução técnica do primeiro para este. Eu não acho o salto maior depois, mas também há um intervalo maior entre sequelas. Sim, mas aqui já é notória a evolução técnica de um para o outro, eu acho que é perfeitamente notório. E até de investimento a nível de cenários diferentes, é muito mais variado. Olha, eu não sei qual foi o investimento deste. O primeiro foi 30 milhões este acho que é 90. E arrecadou 400. Este é 90 milhões, creio eu. Vocês sabiam que este filme esteve quase a ser irreversivelmente apagado sem querer dos computadores da Pixar? Sabia sim, Daniel. Para quem não sabe, há uma história que tem sido muito falada precisamente por parecer um erro demasiado amador para uma produção desta envergadura. Mas pelos vistos aconteceu mesmo. Então parece que certo dia alguém introduziu um comando que apagava tudo do servidor. Quando tentaram recuperar, perceberam que os backups não estavam a funcionar. O pânico instalou-se, né? Tudo aos gritos. É como alguns podcasts, às vezes backups não estão a funcionar. Então alguém felizmente lembrou-se que a diretora técnica, chamada Galen Sussman, estava de licença de maternidade e a trabalhar em casa. E tinha com ela uma cópia do código do filme. Ela fez uma segunda cópia do disco, embrulhou tudo muito bem embrulhadinho e levou de volta aos escritórios. Apesar de se ter perdido à mesma imensas horas de trabalho, conseguiu-se salvar a maior parte e assim temos o Toy Story 2 salvo para todos nós, para o nosso deleite. E em contrarrelógio, e já estavam a trabalhar em contrarrelógio, ainda por cima. Imagina as dores de cabeça que não deve ter sido. E acho que os gajos até agora recentemente fizeram layoff e a gaja foi despedida. Houve também essa história. Olha, e ela é que os estafou, e ela é que os estafou. Yeah. Normalmente isto foi o Heather que os fodeu, não é? Aqui foi a Galen que os salvou. E no entanto foi despedido. Olha, e aqui neste filme é-nos apresentado um outro arquivilão, que é o Zurg. É o Zurg, tão fixe, é verdade. É verdade. Que depois se revela ser o pai. O Imperador Zurg. O Imperador Zurg. Pai do Buzz. I am your father. Tu deves ter adorado aquela sequência introdutória do filme, porque aquilo são só referências ao Star Wars, nos efeitos sonoros. Claro. E tudo, o Jerry, o velhote que restaura o Woody, não é? Que o colecionador contrata para lhe restaurar o boneco do Woody, tem um cameo, porque este personagem já tinha aparecido antes a jogar xadrez numa curta chamada O Jogo do Jerry, que foi exibida nos cinemas como introdução ao filme Bugs Life. Vocês viram o Bugs Life? Ok. Vi o Bugs Life, sim. O Bugs Life aparece precisamente entre o Toy Story 1 e o Toy Story 2. Portanto, a Pixar fez aqui o Bugs Life. O segundo filme da Pixar. Sim. Que o Toy Story 2 dá continuidade a uma tradição da Pixar iniciada no Bugs Life, que é colocar uma sequência de bloopers, ou falsos bloopers neste caso, enquanto os créditos finais estão a rolar. É também aqui que aparece a primeira pista de um universo partilhado entre todos os filmes da Pixar, quando vemos a lagarta e o Flick do Bugs Life a conversar em cima de uma folha. E há muitas mais referências ao Bugs Life neste filme, se estiverem atentos. E já que estamos a falar de referências, eu acho que este é provavelmente um dos filmes de animação que mais referências faz a outros filmes. Há aqui um vislumbre da curta Teen Toy, de que já aqui falámos, quando o porco mielheiro está a fazer zapping na televisão, consegue-se perceber pelas imagens que passa o Teen Toy, a tal curta de animação que tem um bebé monstruoso também lá na curta. Olha, este filme eu acho que foi um bocadinho marginalizado. Primeiro teve várias nomeações e este aqui acho que fez aqui um upgrade tão grande àquilo que tinha sido o primeiro e acabou por se ficar um bocadinho mais marginalizado. O Randy Newman foi nomeado para uma nova canção, mas não ganhou. When She Loved Me é o nome é a canção da Jessie, cantada pela Sarah McLachlan. Exatamente. Naquela sequência tristíssima, não é? Nem nomeações técnicas, nem absolutamente nada. Yeah. Mas olha, fiquei um bocadinho triste. Eles não se importam, porque o box office deste filme ultrapassou do primeiro filme, fez 500 milhões de dólares, tornando-se assim no terceiro filme de animação mais lucrativo de sempre, atrás do Rei Leão e do Aladdin. E agora pensem, eles queriam lançar isto diretamente para vídeo.
Não, eles iam lançando isso diretamente para o lixo. Mas pronto. Yeah. Vá lá. Teve direito a 2 adaptações para videojogo, um side-scroller para os pobrezinhos do Game Boy Color e uma versão 3D para as grandes consolas da altura como a PlayStation. Há bocado estavas a falar nos Oscars, alguns personagens aparecem nos Oscars do ano seguinte a apresentar o Oscar para melhor curta de animação. Está no YouTube se quiserem ver esse momentozinho fofo. Antes de falarmos então no Toy Story 3, que seria a sequela seguinte, houve aqui um interregno, um espaço grande, temporal, e obviamente que não se quis perder a oportunidade de explorar o filão tão lucrativo. E olhou-se diretamente para o personagem do Buzz Lightyear, e então em 2000, ou seja, logo no ano seguinte, saiu um direto para vídeo, em animação tradicional, não é? Chamado Buzz Lightyear do Comando Estelar, a aventura começa. É verdade. The Adventure Begins. Parece um jogo, não é? Parece um videojogo. Parece, sim. O nome de um videojogo. E nós vamos direitinhos aqui neste filme para o universo do Buzz Lightyear como Ranger no espaço, onde ele defronta de facto o malvado Zurg. É um filme em desenho animado muito no espírito daquilo que se fazia nos anos 90, mas cheio de sátira e humor, e faz todo sentido como sendo um produto por detrás da origem do Buzz como boneco de plástico vendido às crianças. O Tim Allen regressa para dar a voz ao personagem, bem como o seu comparsa lusitano, o Paulo B. Na versão original, o Wayne Knight também regressa, mas aqui para dar a voz ao malvado Zurg. E o filme saiu-se muito bem no mercado de vídeo e pronto, e cumpriu o objetivo que depois seria servir de rampa de lançamento para a série infantil. Eu tenho ideia que os meus miúdos adoravam este filme. Eu não sei se tu adoraste, Paulo, porque eu fui ver ao Letterboxd e tu deste 2 estrelas. Eu tenho memórias, eu tenho memórias de ter vagas, gostado, mas eventualmente eu posso estar a recordar a alegria dos meus putos a verem isto e achar ok. Que bonito. Foi fixe. Isso não influencia a tua nota, Paulo. Olha, o teu puto adorava o tal filme manhoso dos caminhões que falavam, lembra-te disso? Pois é, pá, não é uma referência. E se calhar nem está no Letterboxd. Pois, não. Tenho memória de ter visto quando era muito garoto ainda, mas nunca tive a cassete ou DVD, portanto foi daqueles filmes que vi uma vez e por aí fiquei. Pronto. Tu gostas do Woody, tu não gostas tanto do Buzz. Pois, já calhar é percebes. isso. És mais do western e menos sci-fi. És team Woody. Yeah. Estou à espera que façam um spin-off só com o Woody. Fazem spin-offs com o Buzz. E lá está, o universo do Buzz tinha e tem tanto potencial para capitalizar que por isso até desta série de televisão fizeram um videojogo, também ele focado neste caso no mundo espacial do Ranger do Espaço. Claro que 20 e tal anos depois este spin-off foi arrumado para debaixo do tapete. Mas a gente há de lá chegar e explicar o que é que aconteceu. Toy Story 3. Somos chegados então ao Toy Story 3. 2010. Verdade, 2010. 11 anos depois. Éramos bem crescidinhos. Brinquedos novos! Boa! Buzz Lightyear, ao vosso dispor. Bem-vindos a Sunnyside, amigos. O Lee Unkrich volta, é o único agora a pegar no Toy Story 3. Neste filme o Andy está mais velho e vai para a faculdade. Mas antes de partir, há algo que ele tem de fazer, que é despedir-se dos seus brinquedos. Mas um engano numa encomenda faz com que os brinquedos vão parar a um jardim-escola, onde os miúdos usam e abusam deles. Ao princípio parecem ambientar-se a esta nova realidade e com os restantes brinquedos do jardim-escola. Mas nem tudo é o que parece. A noite traz uma nova realidade e 2 fações de brinquedos emergem. Os brinquedos de Andy vão ter de encontrar uma forma de escapar desta prisão-escola e das garras fofinhas do pérfido Lotso. Com um orçamento de 200 milhões, é um dos filmes mais caros de sempre. Caraças! De animação mais caros de sempre. E a Pixar tratou deste filme como um verdadeiro final épico da sua, então, trilogia. Acho que este aqui é o mais... Comparando com os Harry Potters, este é o Prisioneiro de Azkaban. Este é o mais negro, de alguma forma. Também é o terceiro. Sim. Epá, sim, tem aqui uma viagem mais emocional em torno deste filme. Tem um upgrade técnico e até emocional e na animação, pá, a todos os níveis. Aqui sim nós podemos olhar para o filme e pensar: fogo, a Pixar chegou longe a nível de iluminação, de cenários.
há de facto aqui um trabalho Não, e incrível. o Lotso, a cena de animação dos pelos era uma coisa que era extremamente difícil. Tanto que a personagem Eles do Lotso tinham aprimorado aparece- isso no Monsters Inc. uns anos antes. Exatamente. Porque eles queriam utilizar o Lotso até no primeiro filme, mas eles não conseguiam animar os pelos. Sim. E então. Eu acho que é o Lotso que aparece no 2, numa prateleira. Sim, acho que é isso, no, não é? No 2 ou no 1. Aparece um semelhante, exato. Sim. Mas sem pelo. Sim, Pois, não consigo. exatamente. Muito complicado. Estava nu. Estava Sim, nu. estava estragado. Esse estava estragado, não era outra versão do urso. Tiveram que o pixelizar. Tu tinhas esse. Nós ainda não falámos nisso aqui, mas o João é fã louco pelo Toy Story. Ele tem também o ursinho, também tem o urso do Toy Story. Tem o Lotso? Cheira a morangos, como no filme. Cheirava, agora já tem muitos aninhos, já lhe passou o cheiro. Já cheira a Certo. mofo, se calhar. Falta-lhe a bengala, pá. Olha, Falta-lhe a bengala. Isto, para quem nos está a ouvir, tu tens aí o. Pá, puxa aí o cordel ao teu Woody para a gente ouvir. É em espanhol. Mete-me modo Tipo espanhol. o buzz espanhol, não é? És o meu ajudante preferido. Vaqueros, vamos adelante. Dobra nas botas. Mãos no ar. Estou a tentar desligá-lo porque ele agora não se cala, já tinha explicado. Para ti estás a tentar desligá-lo. Ele depois vai ao divã do psicólogo dele dizer não, fui violentado. Exatamente, alguém enfiou-me o dedo onde não devia, meu Deus. Pois, ainda por cima o botão é ali na parte de trás do Yeah. Woody, coitado. Ainda por cima. Os traumas que o boneco Imaginem, deve ter. imaginem os traumas do E o que Yoda. é que ele já terá visto também nesse quarto? Enfim, Ainda bem que isto vai ser tudo cortado. depois vai. Olha, nós não falámos aqui numa coisa. Vocês sabem uma coisa que sempre me fez confusão, que é existe um consenso entre todos os bonecos que se aparece um humano eles têm que cair para o lado, não é? Pá, Verdade. nunca houve um deslize, nunca houve um rebelde que. Até hoje, não. Houve o Woody- Já houve com bebés. Ah, então O Woody tiveste- houve com bebés, mas os bebés não têm memória e não tem. conseguem avisar ninguém. Ou mesmo que tivessem, ninguém ia acreditar neles, não é? E tiveste precisamente no final do primeiro filme, eles livram-se do Cid, daquela criança, E quebrando essa revelam-se. regra. Revelam-se, não é? E revelam-se, sim, é verdade, exatamente. sim. Mas faz-me sempre. Porque eu estou sempre à espera que haja finalmente um humano Como que é que apanha. ninguém os vê? Ninguém os vê. E depois há uma Eu, cena. por acaso, neste- no Tom and Jerry também estou sempre à espera que mostrem a cara da empregada de sim, limpeza sim. que anda lá sempre a fugir Que e com é medo do rato. afrodescendente, claramente. não é? Exatamente. Tu falaste nisso e acendeste-me agora aqui uma memória de infância. Eu tinha 5 anos ou 6, atenção. Mas eu tenho memórias de ir para o meu quarto a correr para apanhar Para os ver se eles brinquedos estavam, fora para de ver se eles sítio. estavam Ai, opa. Eu acho que é o Peter Griffin no Family Guy que ele também faz essa treta. Ele diz: bem, eu agora vou-me embora! E vira-se de repente. Pronto. E entrava a correr, porque eles com certeza estariam lá na sua a brincar ou fora dos sítios, para Sim, eles não sim. terem tempo de voltarem às posições iniciais. tipo aquela cena do cabra cega, né? 1, 2, 3, macaquinho do chinês. Do chinês, exatamente. Curtia bem esse jogo, ganhava sempre. Bom, sobre este Toy Story 3, epá, o que é que podemos dizer mais? Epá, acho que o filme de facto está impecável. É um filme que tem excelentes piadas. Epá, tem uma das minhas piadas preferidas de sempre, que é quando a Barbie se disfarça com o fato de astronauta dos pés à cabeça para ir lá recolher o manual de instruções ao gajo que estava lá ao bookworm, né, que estava lá na prateleira. E ela vira costas e vai-se embora e vai de salto alto. Portanto, e o bookworm olha para ela, olha de alto a baixo e vê o que ele pensa ser o Ken de saltos altos. E nós pensamos que E faz ele uma vai expressãozinha de nojo. a Barbie vai ser apanhada, ele vai perceber que é a Barbie. Não, ele faz um som de do estilo, este gajo, outra vez, com as paneleirices dele, a sério. Há a sequência em que o cabeça de batata tem que escapar Da caixa de areia. da caixa de areia, que é tipo uma espécie de Pá, está brutal. solitária, A não é? solitária. A solitária, Na solitária, sim, e ele sim. tem que escapar usando uma tortilha e Opa, está brutal. espeta Tá os brutal. olhos e a boca e as partes dele numa tortilha. Não, e o José Raposo tem que tirar o chapéu ao José Raposo que ele fez um trabalho tu de estás a dobragem. pensar na voz do José Raposo. Sim, opá, sim, eu estou a pensar na voz do José Raposo. Pois Já é, te disse, pois é. eu via sempre original. E está divinal, ele faz um trabalho incrível. É, quando ele finalmente chega ao pé do grupo,
ele vem num pepino em vez da tortilha, que o pombo desfez a tortilha. E ele diz, na versão americana, "You're not gonna believe what I've been through tonight." Como é que ele diz na versão em português? Como é que é? Vocês Acho que é uma não vão tradução acreditar no que direta. aconteceu esta noite. Mas é bom de qualquer maneira. Ele a chegar num pepino. Quero aqui tirar o chapéu à sequência da incineradora. Pá, eu juro-vos, eu por momentos pensei, eles vão matar os bonecos. Porque a cena é tão negra, é tão pesada a música e a forma como os bonecos dão as mãos e aceitam a sua própria morte. Ouçam, eu estava a sentir aquilo como se aquilo fosse um filme a sério, entre aspas. Os gajos conseguiram um clímax neste filme que eu acho emocionalmente é um feito. O filme, a nível de emoções, conseguiu-me pôr num patamar onde um filme para a animação tradicional... Não, e tem quando o Lotso se revela, que ele é tão fofinho, e depois quando ele se revela... É verdade. Um vilão do cara. Este gajo tem dúvidas de o abraçar, personalidade. É uma coisa... É um vilão, mas um vilão, pá. É um vilão do caraças, sim. Que nem chega a ter redenção. Quando nós percebemos o passado dele, O trauma dele. conseguimos dar uma forma de desculpar foi duro, a né? motivação. Ele passou por algo duro. Exatamente, não merecia, a motivação. Né? Mas ele, depois disso, então... eles ainda o salvam antes de chegar à incineradora. E o gajo é um cabrão aí. E ele depois, quando tem a hipótese necessariamente. de os salvar, isto é, ter o seu Redemption Arc, decide, não carrega no vou botão. deixar-vos... Era só carregar no botão, ele nem tinha que pôr nada Exato. em risco. E não perdia nada, isto é, não... É isso, que cabrão. Eu não gosto do Lotso. As pessoas normalmente falam, e bem, desta cena da incineradora como a grande cena emocional do filme, e tu estás a chegar ao fim do filme, depois tudo pelo qual eles passaram, e parece que, pronto, finalmente o filme vai acabar. E depois o filme ainda traz mais um grande momento emocional, que para mim, em alguns aspectos, até acho que é mais forte que o da incineradora. Quando o Andy decide dar os seus brinquedos a outra criança, e mais ainda quando o Woody, que era o seu grande brinquedo de infância que ele tinha decidido levar consigo para a faculdade, acaba por também o entregar à criança, e para mim esse momento que é Bonnie, de despedida entre o Andy e o Woody, também está brilhantemente executado a nível emocional. Quando ele está no carro e nota-se que ele está... estamos a falar de personagens animadas, mas sente-se que ele está a reviver aquelas memórias, não é? Está a reviver aquelas memórias de infância que teve com os brinquedos. Tu choraste, João? E... ele está a falar nisto tão intensamente. Ainda este fim de semana. Mas faz sentido. É uma grande viagem emocional, sim. Para além de que o filme, para uma geração ou gerações que viram os primeiros Toy Story quando eram crianças, adolescentes, e o Toy Story 3 na altura foi também apanhar essas crianças ou jovens também num momento da vida semelhante ao do Andy. Portanto, um excelente fechar de trilogia. Mas eu acho um bocadinho lamechas demais a sequência final. Epá, acho um bocadinho, acho que estica um bocado a corda. Nós tinham assim esse apego emocional aos vossos brinquedos quando foram para a faculdade? Eu não, porque eu parti-os todos. Tu eras um animal, Paulo. Pois, o Paulo já não tinha nenhum. Não, eu ainda tenho lá um He-Man que sobreviveu. Tenho um He-Man que sobreviveu. Qualquer dia metes-lhe um dinamite no cu e tchau, né? Pelos velhos tempos. Penso nessa cena como um objeto e um brinquedo objeto e um adolescente que vai para a faculdade e vai deixar os brinquedos para trás. O filme consegue elevar e fazer com que esse momento seja muito mais do que isso, seja uma relação. Daniel, e tu teoricamente tu podes ir para a faculdade com 17 anos, portanto não me parece assim tão despropositado. Era a idade que ele tinha, o Andy também no filme. Não sei, eu dou por mim a sentir mais nostalgia desse período da minha vida agora com a minha idade do que propriamente quando fui para a faculdade, porque eu não senti um desligamento a essas coisas. Eu agora imagino, quando regresso ao meu quarto ou encontro tu nessa altura só querias sexo, droga e rock and roll, Daniel. Era um adolescente, portanto eu não tinha esse apego a uma coisa que tinha acontecido comigo anteontem, percebes? A distância temporal ainda não é grande. Eu sinto mais essa nostalgia a essa época agora,
quando vou ao sótão ou qualquer coisa e encontro qualquer coisa desse tempo. Mas tu não tens bate mais necessariamente que te identificar com o Andy naquele momento. Vendo apenas a cena, acompanhando os filmes, perceber o laço emocional que há entre o Andy e os brinquedos dele. Sim, eu percebo isso tudo. Pronto. Ainda assim, para mim, o ponto alto emocional deste filme é mesmo a incineradora. São duas boas cenas. São sim. Uma curiosidade, o Sid do primeiro filme, o Paulo, na verdade, né? tem um cameo aqui no Toy Story 3. Portanto, o Paulo, É o homem confirma-me do só. lixo. Tu trabalhas para a Câmara Municipal? Não. Tu és o homem do lixo aí na mealhada ou quê? Pois não, a minha vida ainda não caiu nessa espiral, mas quem sabe. Pá, atenção, mas pode pronto, ser- já pode ser percebemos já trabalho. que maltratar brinquedos, Quem destrói brinquedos. não corre bem. Exatamente. A malta que estragava os brinquedos, explodia os brinquedos e que arrancava as asas às moscas e dava pontapés nos gatos lá no bairro. Essa malta... Olha, eu não fazia mal não foi animais. longe da vida, temos que admitir. Não, mas eu não fazia mal a animais. Eu podia arrancar peças de um brinquedo para colar no outro e não sei o quê e vice-versa. Mas era Fazer tudo em nome da brinquedos ciência, Frankenstein. não era isso? Exatamente, experimentação. Agora, maltratar animais, não, isso nunca. Pronto, era aí que tu traçavas o risco e é por isso que és o Paulo que nós hoje amamos e adoramos, não é? É por isso. Eu sabia que havia o meu momento de É um redenção momento de também. redenção. Estás salvo, muito bem. Este filme foi nomeado para 5 Oscars, Sim. ganhou 2 e o Randy Newman volta a ganhar a melhor canção original com We Belong Together. Sim, ganhou. E sim. ganhou melhor filme de animação. longa-metragem animada. Isto já Exatamente. apanhou aquele período em que os Oscars tinham 10 nomeados para melhor filme. E eu confesso-vos que aparecer Toy Story 3 nomeado para melhor filme incrível. É incrível. E epá, é estranho, mas ao mesmo tempo só mostra Mas que... é um bom reconhecimento de Academia de todo o talento que está Sim. por trás disto. Não é só o trabalho dos atores, não é? De vender aquelas personagens a nível emocional. É todo o trabalho dos animadores que está ali por trás que conseguem fazer uma coisa, humanizar, não é? Pixels, humanizá-los ao ponto de nós conseguirmos acreditar naquele universo, e de facto está bastante credível. Sim. E é uma delícia ver este filme. É um daqueles grandes filmes de animação que, tanto para crianças como para adultos, Sim. funciona lindamente. O Toy Story 3 é, infelizmente, o último filme de Toy Story que foi lançado em home cinema cá em Portugal. Porque, entretanto, DVD? desde o 4, Sim. exatamente, DVD, Blu-ray, porque, entretanto, desde o 4 já apanhou esta nova fase, ou melhor, já apanhou o fim do home video em Portugal. Portanto, Agora é só streaming. Sim. Exatamente, quem como eu e o Paulo gosta de ver estes filmes na versão dobrada em português, ou tem Disney Plus ou Pois, olha, nem ou tinha está pensado feito ao nisso. bife. Pois. Eu que Boa. lá está, como sabes, tenho uma coleção ainda um pouco extensa de filmes em DVD e Blu-ray. O Toy Story 4 já não tenho e obviamente o 5 também não vou ter em português, o que é uma pena. Se houver aí alguém da Disney muito influente e importante a ouvir, Esse barco já viajou. fica ao apelo, ao lamento, pronto. Não me vou ouvir, fica ao Infelizmente lamento. não passará disso. É Fica um ao grito de lamento. revolta, vá. Como diz a Cristina Ferreira, não é um pedido de desculpas, é um lamento, né? É o que tu fizeste agora. Então, um desafio para vocês. Qual é que é Então. o melhor Toy Story destes três? Destes 3, Ui. eu Ai, Vou dos já três. assumir que o 4 e o 5 não costumam constar Fica para a no, próxima, sim. no top. Epá, não, isso não é uma pergunta difícil, fácil, não é? digo já. Não é porquê? Porque eles complementam-se tão bem, porque as histórias estão tão bem engajadas. E todas uma na têm o outra. seu tempo, na verdade, não é? Sim. Todas cumprem o seu papel em cada processo evolutivo desta história. Epá, E é eu muito- não consigo de facto responder a essa questão. É impressionante. Eu vou dizer o 3. Tenho que dizer o 3 porque é o culminar de Epá. tudo o que eles fizeram até então. E Mas não é só isso, e- pá. A questão é o impacto do primeiro filme, apesar de tecnicamente os outros depois estarem superiores, ainda assim o impacto que o primeiro filme teve, eu não posso descurar isso, percebes? Então pronto, escolhes o primeiro, Paulo. Ficas com o primeiro, Posso ficar com o primeiro? eu sim. fico com o terceiro e tu, João?
Eu assim sinto-me obrigado a escolher o segundo, mas Yeah. escolher o melhor Toy Story também é É um perfeitamente bocadinho legítimo. escolha Sophie's Choice para mim, é difícil. Yeah. Mas eu Muito bem. lembro-me quando era miúdo, o Toy Story 2 era o meu preferido. Antes de veres o 3, pois obrigado, né? Sim, Assim é antes mais de ver o fácil. 3. O 2 é apropriado para ti, pronto. Pronto, ficas com o Como 2. escolha. Olhem, em 2020, dois irmãos lançaram no YouTube um filme chamado Toy Story 3 in Real Life, uma recriação em stop motion do filme Toy Story 3 inteiro. Demoraram 8 anos a concluir o projeto e a Walt Disney abençoou o filme, autorizando a sua publicação. E já agora, lembra aqui que para antecipar o lançamento deste Toy Story 3, a equipa da Pixar refez o render dos 2 primeiros filmes com software moderno para melhorar o seu aspecto, que por esta altura já estava um bocadinho datado. De seguida lançou-os em Blu-ray, tanto em 2D como em 3D. E foi precisamente em 3D que eu revi estes filmes agora. E está muito giro. Uma vez que são filmes que existem todos dentro de um computador e são genuinamente tridimensionais, a conversão para 3D é um bom upgrade, eu diria. Portanto, se tiverem a Mas oportunidade... tu viste? Sim, Tu já vi viste? em 3D. Yeah. Foi giro, E ficou e, Tá fixe, e resultou é isso. bem? Acho que o 1 e o 2 tiveram lançamento em cinema na véspera do terceiro filme para servir de promoção. Basicamente, cá em Portugal não sei, mas pelo menos nos Estados Unidos isso aconteceu. E já agora, também este Toy Story 3 teve direito ao seu videojogo. Saiu no mesmo ano e acompanha os eventos do filme e acrescenta um modo de mundo aberto onde jogamos dentro do universo do boneco Woody, ou seja, num western. Uma espécie de GTA para crianças, que era algo relativamente novo para a altura. Não é só para crianças, porque eu também joguei, Daniel. Sim. Mas tu ainda Ele a acusou-se. semana passada choraste a ver o Toy Story 3 outra vez, portanto tu és uma eterna Pois, criança. não sei se és bom exemplo, vá. Olha, nós aqui a fazer bullying emocional ao nosso convidado, já viste? Não verdade. volto ao VHS. Acabou. Vais sentir saudades. Quero aqui falar nas curtas do Toy Story. Após o terceiro filme, a Pixar lançou algumas curtas-metragens Toy Story. Foram elas, e eu vou passar agora a dizer, Hawaiian Vacation, Férias no Havaí, estreou nos cinemas antes da exibição do Carros 2. E os protagonistas são a Barbie e o Ken, que sonham em ir de férias para o Havaí com a... Como é que ela se chama? Com a Bonnie. Bonnie. Mas ela esquece deles e eles têm que arranjar uma alternativa. Tu também há de certeza no Natal e no Halloween, não é? Calma. Depois, Small Fry, Cá para todas as seasons. Small Fry, o Pequeno Buzz, estreou também nos cinemas, antes do filme dos Marretas, de 2011. Aqui, o Buzz fica preso num restaurante fast food e conhece a sua mini-versão como brinde de Happy Meal. Partisaurus Rex, Rex Festasaurus, estreou também nos cinemas, junto ao relançamento do filme do Finding Nemo em 3D. Aqui, o personagem do Rex faz amizade com brinquedos de casa de banho. Desculpa lá, brinquedos de casa de banho, tipo aquele o patinho de borracha que flutua, é isso? Ok. Essa parafernália, exatamente. É que brinquedos de casa de banho pode ser também outras coisas. Tipo uma esponja para lavar as costas, é isso? Eu acho que esses que estás a falar normalmente estão na mesinha de cabeceira, não é? São brinquedos rated X. A paródia porno deve-se chamar Sex Toy Story, não é? Deve existir. Eu aposto que Por aí. existe, eu não sei, mas aposto que existe. Com um personagem chamado Woody seria bem apropriado. Super fácil, yeah. Vamos continuar, é melhor, não é? Vamos, é Toy melhor, é melhor. Story of Terror. Toy Story de terror. Curta um bocadinho maior, com 21 minutos. Exibida em televisão no Halloween, em 2013. Aqui a Jessie é a protagonista numa assustadora aventura. E finalmente, temos então a que tu estavas a dizer, Paulo, que é a Toy Story, não é de Natal, mas estreou precisamente no Natal, chama-se Toy Story That Time Forgot. Em português chama-se Toy Story Perdidos no Tempo. E é mais uma curta-metragem que é quase uma média-metragem, na verdade. Estreou no Natal de 2014 e é o mais ambicioso deste lote de curtas que eu aqui falei. Nesta aventura, os brinquedos têm de defrontar uma coleção de dinossauros. Alguém viu alguma destas curtas? Não. Vi todas. Qual é a tua favorita? Não te consigo dizer porque só algumas delas é que entretanto voltei a rever. Mas por exemplo, quando tu mencionaste o Small Fry, que de facto está certo, Que é o é do quando o Happy Buzz Meal. conhece a sua versão mini, exatamente, a versão do Happy Meal. Uma das partes mais engraçadas dessa curta
nem é propriamente esse Buzz versão Happy Meal, mas sim o facto do Buzz depois conhecer um grupo de uma espécie de alcoólicos anónimos, mas para brinquedos do Happy Meal esquecidos. E Sim. então há toda uma parafernália de diversos brinquedos, cada um com a sua característica distinta. São muito criativos nessa curta, Ok, boa. está bastante bem feita. Toy Story That Time Forgot, eu li que os gajos tiveram 3 anos para desenvolver isto. Isto é... Eu recordo-me que em termos de dimensão de escala, enquanto estas primeiras, que inclusive passaram antes de alguns filmes da Pixar, ou passam-se no quarto da Bonnie, ou lá está na banheira com os tais brinquedos, esta tem de facto uma escala uma dimensão maior, e tem assim grandes lutas com os dinossauros. Nota-se que tentaram puxar por um género um bocadinho diferente. Estamos a chegar ao fim deste podcast, que é um verdadeiro item de colecionador. Mas a brincadeira vai continuar. No próximo episódio continuaremos dentro do universo da Pixar e vamos descobrir os próximos filmes da saga. Por agora, é hora de arrumar a tralha no baú. Não se esqueçam de nos visitar nas redes sociais. Agora até no TikTok. Estamos lá com o Codename Podcast VHS, tudo junto. Cuidado com o sol, com as infecções urinárias e até breve!